Episódio 10. O filho chora e a mãe não vê. Meu parceiro, bora para mais uma parte insana de Bach. Hoje o negócio tá sério. Reviveram um cara da Era Jurássica que saía no soco com Tiranossauro Rex como se fosse briga de rua. E não para por aí. Esse monstro pré-histórico ainda bateu de frente com ninguém menos que o Jiro-Hama, o próprio ogro. Se você perdeu as partes anteriores, o link tá na descrição. Agora, sem enrolação, bora pra pancadaria, porque esse episódio vai pegar fogo. Ora, Oni-sama. Já começamos com o Jack todo arrebentado, largado numa maca. O cara acabou de tomar um sacode do pico e tá enfaixado igual múmia. Perdeu metade da cara, só pra aprender a respeitar. Aí entra o médico, que, claro, também é uma maromba, porque em Bach até os médicos parecem fisiculturistas. Mas enfim, o Jack tá cheio de cicatriz, mas vivo. O problema é que os velhos começam a debater aquele golpe esquisito que ele deu antes de desmaiar. Segundo eles, quando um ser humano morre, o corpo ainda pode se mover por reflexo muscular, tipo memória corporal. Contam até uma história bizarra de um soldado que teve a cabeça arrancada e ainda conseguiu correr segurando a própria cabeça. E o pior, dizem que é real. Do nada, Jack acorda, já bufando de raiva. O cara ficou indignado por ter apanhado tanto. E, como se não bastasse, ele simplesmente some da maca. As médicas aparecem correndo, desesperadas. O paciente Jack desapareceu. Pois é, meu parceiro, ele fugiu e o destino é um só, revanche contra o pico. E o Jack não chega na calma, não. O cara já entra com uma voadora na cara do pico e começa a distribuir porrada sem dó. É golpe atrás de golpe, sem nem respirar. E olha só, o pico, que passou a vida brigando com dinossauros, começa a correr. Mas peraí, ele nem se machucou tanto assim. Então por que tá fugindo? Simples, meu parceiro, não é questão de força ou potência, é que ele nunca viu alguém como Jack. Todos os dinossauros que o pico enfrentou tombaram e ficaram no chão. Mas o Jack levanta. O problema é que o Jack não virou monstrão só na raça, né? O cara tomou um monte de negócio suspeito para ficar fortão. Só que isso não muda o fato de que o pico saiu correndo igual um louco. Parecia que já tava chegando na minha casa de tanto que fugiu. Mas esse medo não durou muito. No meio do caminho, o pico parou, começou a render os dentes e voltou com tudo. O resultado? O Jack tomou uma sequência de golpes tão absurda que virou uma Beyblade no ar. O pico deu um soco tão forte que o Jack girou igual peão e caiu torto, torcendo o pescoço no chão. Meu parceiro, foi um vexame. O Jack apanhou 2 vezes no mesmo dia. Já tava até banguelo, porque o pico arrancou os dentes dele tudo. Agora só serve pra abrir garrafa. Mas, como ele é meio doido, acordou e decidiu que ia enfrentar o monstrão de novo. Só que no caminho, ele deu de cara com Bach. E ele tá com uma teoria bizarra. Acha que o pico teve dó e não terminou a luta. E isso, para o Jack, é pior que apanhar. Enquanto isso, o pico carrega o Jack até o topo de um prédio e o pendura num mastro de ferro, como se fosse um lanche guardado pra depois. O Jack, claro, fica indignado. Como assim esse dinossauro quer me comer? O cara solta um grito desesperado com aquela boca só no toco e desiste da luta, pelo menos por enquanto. E é aí que entra o velho fofoqueiro do anime. Ele corre pra contar tudo o que aconteceu. Enquanto isso, Bach já tá na frente do pico, só esperando ele se levantar. A pergunta que fica no ar é, será que o Bach tem chance contra essa aberração? Afinal, o pico já derrotou todos os lutadores mais fortes da Terra. Mas quem não parece preocupado é o Yujiro-Hama, que tá tranquilo, só observando de longe. E como sempre, o Yujiro precisa se amostrar. O velho pergunta se ele quer enfrentar o pico. E o que ele faz? Dá um golpe de karatê num pedaço de palha e sai andando como se fosse o dono do mundo. Típico. Enquanto isso, Bach segue lá, esperando o pico se levantar. Mas ele percebe um detalhe importante. O pico precisa se alimentar antes de lutar. O cara é movido à comida. E então, chega um banquete especial. 40 kg de carne de Tiranossauro Rex de verdade. O pico já pega um pedaço e manda pra dentro. E a cena mais bizarra acontece. Ele decide dividir a comida com o Bach. Os dois ficam lá, devorando carne crua misturada com areia. Eu só consigo pensar no caos que vai ser esse estômago depois. Nesse meio tempo, o cientista Albert Einstein, não é zoeira, tem um cara com esse nome no anime, tá trabalhando em nanotecnologia para produzir mais carne de dinossauro artificial só pra manter o pico bem alimentado e evitar que ele saia dando porrada em todo mundo. Enquanto isso, o velho fofoqueiro continua passando a fofoca pra geral e chega no Hanayama. Esse sim é brabo, um chefe da Yakuza lendário. E então, chega o momento. Bach e Pico ficam ali se encarando, respirando o mesmo ar, prontos para o embate. Mas o Bach resolve dar uma provocada. Ele se aproxima bem devagar, chega na cara do Pico e dá um tapinha debochado. E pronto, o Pico surta e parte para cima, igual um rolo compressor. Ele começa a arrastar o Bach pelo chão, mas o Bach trava tudo no último segundo. E aí, do nada, o Bach dá uma voadora de 2 pés no peito do Pico e já encaixa um chute na cara. Meu parceiro, se um homem das cavernas realmente renascesse, ele ia apanhar de todo mundo por motivo nenhum. O Bach continua atacando sem dó, pisa na cara do Pico sem parar e ainda mete um mata-leão. Mas o Pico não fica parado. Ele dá um salto gigantesco para trás e se joga contra o teto da arena de duelo. Só que o problema é que ele tá caindo de 30 metros de altura. Isso não vai acabar bem. Assim que os dois batem no chão, o Bach parece ter apagado. Ou não, todo mundo fica chocado, porque, por mais insano que tenha sido o impacto, os dois ainda estão de pé. E quando o Pico começa a se aproximar, a mão dele já tá chegando bem pertinho. E agora, meu parceiro, no próximo episódio, veremos se o Bach realmente tem o que é preciso para enfrentar essa força da natureza. No episódio 11, assim que o Pico ia tocar no Bach, ele conseguiu afastar a mão do adversário. Mas, na realidade, ele não estava nem conseguindo se mexer, nem mesmo respirar. O pulmão dele já era, só restava ketchup voando. O Bach estava de pé, mas por dentro, ele estava completamente
completamente lascado. A sensação era como se tivesse uma pedra gigantesca sobre ele. Pico sabia que Bak estava todo arrebentado por dentro. Por fora, ele parecia bem, mas, na verdade, só queria puxar um ronco e dormir. Do nada, Pico se ajoelhou e já ia fazer uma oração para Bak, para você ver o quão ferrado ele estava. Mas, antes disso, Bak dá uma tapona na mão dele e, em seguida, acerta um soco na cara do oponente. O problema era que Bak já não estava aguentando nem falar. A luta mal tinha começado e ele já estava podre. O macaco louco do Pico não estava entendendo mais nada. Ele preparou um super soco, mas na hora de acertar, deu um soquinho fraquinho na cara do Bak, como se estivesse provocando. Basicamente, Pico estava chamando o Bak para brincar. Isso fez com que o cérebro do Bak entrasse em pane. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Então, para provar que era homem, para provar que era macho, para provar que ele come torresmo no café da manhã, Bak subiu até o topo da escada e pulou de costas novamente. Isso só para receber dano em dobro e mostrar que conseguiria derrotar Pico mesmo assim. E agora sim, Bak acordou. O gigante despertou e Pico ouviu o PlayStation 2 voltando a pegar. A ilusão é usada por animais para sobreviver, mas Bak estava usando isso de forma inteligente. Ele deu um soco rápido no Pico que mal acertou, depois uma voadora que também passou de raspão, mas, no fim, Pico foi ao chão. Até agora, nenhum lutador conseguiu fazer o cérebro do Pico tremer, mas Bak foi o primeiro. O cavernoso não estava aguentando nem ficar em pé. Bak então desferiu um soco que pegou de raspão, utilizando uma técnica de boxe chamada flash confundido com erro, que faz o corpo inteiro do adversário vibrar. Só com uma camada de pele, ele sacolejou a mandíbula de Pico, fazendo o cérebro dele dar um mortal. Pico devia estar achando que Bak era um feiticeiro que conseguia controlar o chão, porque do nada ele estava com a cara no solo. O cara já suportou golpes de lutadores absurdos, enfrentou desafios insanos, mas, pela primeira vez, foi jogado contra o chão. Nem um brachiosauro conseguiu mover o chão, mas Bak conseguiu. Só que Bak ainda não havia se recuperado do choque da queda, então ele não conseguia atacar de frente. Ele foi andando em direção ao Pico, pronto para fazer uma loucura. O cara percebeu que Bak era um verdadeiro gênio. De repente, Bak deu um tapa violentíssimo no meio das costas de Pico, e ele sentiu dor pra caramba. O golpe deixou uma marca vermelha enorme para ele ficar esperto. Esse golpe se chama chicote, e ele afeta qualquer um, desde o Giro-Rama até uma criança. Esse golpe não atinge os músculos, e sim a pele, causando uma dor absurda. No final, o efeito é o mesmo, seja para um bebê ou para um monstro musculoso. A explicação do anime para isso é tão convincente que eu tô acreditando. Depois de encher a cara de Pico de tapas, Bak assumiu uma postura defensiva. Era a primeira vez que Pico sentia um golpe desse tipo, mas isso, claro, não era suficiente para vencê-lo. Ele então assumiu uma pose mortal para dar aquele impulso violento, aquela investida que ninguém conseguiu tancar até agora. Bak, por outro lado, fez um movimento diferenciado e entrou na posição do tigre, uma arte marcial chinesa. Depois, assumiu a postura da águia, do louva-a-Deus, do macaco e do urso. Várias formas de animais diferentes, mas para Pico, esses animais não significavam nada. Então, Bak respirou fundo, ergueu os braços e assumiu a posição do Triceratops. Pico ficou totalmente desnorteado. Ele se lembrou de algo, mas calma lá, ainda não acabou. Bak fez a posição do pterodáctilo, depois do T-Rex. O macaco louco ficou louco de verdade. Agora ele percebeu que Bak não só controlava o solo, mas também conseguia se transformar. Ele havia unido todos os monstros em um só, e agora estava prestes a começar um combate pré-histórico. Com isso, o episódio acaba. Já te peço que deixe aquele like brabíssimo e se inscreva no canal para não perder a continuação. Isso é tudo, meu nobre. Fica com Deus e até a próxima.